Salve, povo! Então, estamos começando o primeiro programa do Engoma, a Roda do Encontro. Essa série de entrevistas que vai falar sobre periferia, cultura popular, ancestralidade. E não poderia ser diferente, né? A gente está gravando hoje numa segunda-feira, dia do Orixá dos Caminhos. E a gente tem a honra, a felicidade, a alegria de ter uma ilustre convidada hoje. Tá, pensando crítica negra a partir do lugar negro, não de outro lugar. Eles tinham uma ideia muito marxista da cultura, né, e da política de esquerda. Religião não era uma... Se as escolas de samba não utilizassem durante o ano as suas quadras, elas iam perder os seus territórios. Era muito fácil fazer conexão Paulo Freire com capoeira. Eu faz horas que eu não acredito na escola. E depois que eu coloquei meus filhos, foi foda. E era um trabalho muito lindo. A gente ia pra casa do Oliveira, ali, um monte de livro de poesia. E aí ele também tinha discos. Não, é porque a gente tem um espaço tão antinegro nesse mundo que formar quantos mais espaços negros tiver, melhor. Engoma, a Roda do Encontro. Taia Martins. Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Então, né, a nossa convidada do podcast de hoje, do Engoma, né, essa mulher incrível, tô muito feliz de que seja tu abrir esses caminhos aqui com a gente. Vou apresentar então, né, esse encanto de pessoa e tanta força, né, que ela tem. O nome dela é Nina Fola, mulher negra porto-alegrense, nascida e criada nas rodas de batuque, de samba e de capoeira. E é desse manancial cultural que ela é forjada pelos ventos do sul do Brasil, na experiência vivida corporalmente. Nina Fola transmite e compartilha no seu trabalho como percussionista, cantora e compositora o seu artivismo, pois faz questão de não desagregar sua postura social-política do seu fazer artístico e do seu pensar intelectual que desenvolve como socióloga. O tambor é o seu comunicador, que impulsiona sua voz emitindo sons e palavras da realidade negra, feminina e ancestral. Neste trabalho, mostra composições guardadas há mais de 20 anos, inovando em seu estilo, inserindo instrumentação eletrônica, mas sem deixar de fundir com texturas orgânicas, para dialogar entre tempos sem se determinar em nenhum deles. Porque ancestralidade é futuro. Oi, Nina. Oi. Salve, Nina Fola. Salve. Maraboa, laroie, ao exulona. Maraboa, laroie, ao exulona. Amadepo, amor de baraô, barabô. Barão, ela é fechulona. Axé, axé, axé. A Lupo, né? Tô tão feliz, tô me sentindo tão orgulhosa, tô tão emocionada. Obrigada pelo convite. Obrigada, agradeço a Exu, a minha ancestralidade, para poder estar vivendo esses momentos, assim. Obrigada. Eu acho que essa gratidão é mútua, né? A gente que tá nesse primeiro pontapé e ter alguém que representa tanto pra gente é muito importante, não só pra gente que tá no Engoma, que é esse movimento que surge antes da gente, né, chegar, tanto para Dessa Ferreira quanto para Gutia Ramil, que foi quem deu o pontapé inicial para essa ideia, né, e elas também acredito que têm um carinho, um apreço, uma admiração muito grande pelo teu trabalho, e essa admiração se amplia pela gente também, né, e pela tua visita até a Bom Jesus, né? Sim. Contextualizando para quem está assistindo, o Engoma também é um projeto musical que acontece na Bom Jesus, na Afaso. E a gente teve a possibilidade de receber a Nina lá para trocar uma ideia com as crianças e trocar uma ideia com os nossos profissionais, com as pessoas que trabalham lá, né? E foi muito importante. A tua visita gerou grandes debates, e isso é importantíssimo, né? Através da cultura, através da tua música, da tua arte, tu poder modificar essas estruturas de poder
que são invisíveis, né? E que se tornam muito visíveis, né? A partir do momento que existe uma relação de poder, né? E para começar, eu queria te fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Eu queria saber da tua relação com a cultura negra, onde é que ela se dá, e especificamente da capoeira, porque eu fiquei vendo as tuas entrevistas e eu vi que tu falava muito da capoeira como uma coisa que te levou a conhecer vários espaços em Porto Alegre, dando aula, e eu queria que tu começasse falando um pouco disso. Eu sou muito grata à capoeira. Assim, tenho um compromisso com a capoeira também. Tenho pensado muito sobre isso, porque eu renovei meu contrato com a capoeira agora com o trabalho que a gente fez na Africanamente. Mas eu falo dele depois. Então, eu conheci a capoeira em 1988. Olha que ano, né? Que coisa emblemática, né? Em novembro de 88 eu conheci capoeira. E eu conheci não só a capoeira, como conheci o hoje mestre Guto, né? Conheci ele e a capoeira ao mesmo tempo, lá em Santa Cruz do Sul. E a partir daquilo, eu fui conhecendo outras coisas e pessoas. Não que eu não fosse uma pessoa que conhecesse a cultura negra. Meu pai era um militante social negro, era um homem que tinha muita consciência racial, enfim, e política, né? Ele, inclusive, teve os acontecimentos aí, foi preso político. Mas a capoeira é isso, né? 16 anos, né? Foi o meu passo de independência, de correr sozinha e de procurar as coisas que me interessavam. E a capoeira foi um veículo muito legal de eu começar a fazer leituras, né? Antropológicas, sociológicas sobre isso. Querer viajar, e aí eu e o Guto começamos a namorar e 4 anos depois a gente se casou e viajou assim muito para Salvador e para outros lugares. Então a capoeira proporcionou tudo isso, esse encontro, esse grande encontro que ainda permanece. Nós somos muito amigos e acabamos de concluir um trabalho lindo que é sobre o trabalho de conclusão dele, de curso, né? Que é um resgate histórico ali, sociológico, da capoeira em Porto Alegre na década de 70, mas isso, né? A gente se entendeu ali. Eu me entendi mulher negra ali, né? No início da década de 90. Além disso, a capoeira também me colocou no movimento social negro aqui em Porto Alegre, né? As primeiras semanas de consciência negra que teve aqui em Porto Alegre, era pela capoeira que eu ia e eu conheci toda a militância negra de Porto Alegre através desse movimento. Sou muito grata. E circulei muito na cidade. Em quais periferias a capoeira de Porto Alegre? Então, Bom Jesus foi uma. Dei aula ali perto na associação, uma das associações de moradores que deve ter, né? Dei aula ali. Dei aula no Morro Santa Teresa, dei aula no Rubem Berta, vários lugares da Rubem Berta. Dei aula em Viamão, dei aula em Alvorada, dei aula na Glória, lá em cima, perto do monumento da Nossa Senhora, uma igreja que tem lá. Nossa, muitos lugares. Dei na Cruzeiro, não podia deixar de falar. Dei várias creches na Cruzeiro. E era educação popular, né? Nosso projeto era capoeira como educação popular. A nossa intervenção era através de toda a estrutura que a capoeira nos dá, chegar naquele menino que a tia não consegue chegar. E a gente chegava, né? Como? Com o pandeiro, né? O pandeiro, ele é enigmático, né? Quem dá aula de percussão sabe disso, né? Fala aí, Taimar. É verdade, é verdade. O pandeiro é poderoso. Sim. Né? O berimbau também né? O berimbau mais nessa relação com o pandeiro, porque o berimbau também não é um instrumento que rola, né? Com mais... E o cantar também, né? E o próprio movimento da capoeira, né? As cantigas, né? O Paranauê, né? O Paranauê. Eu, assim, era normal, assim, as primeiras aulas chegar sem dizer nada, né? Chegar tocando tudum, catum, tudum,
Paranauê, aí parou para o bagunça, mundo. é palma e Paranauê. A pergunta e a resposta é uma coisa tão magnética. Sabe que, uma curiosidade, eu fui fazer isso numa aula bilíngue ali na terceira perimetral, que tem uma aula ali no Engenho, sei lá qual é aquele bairro ali, Bela Vista, sei lá. Esses bairros de rico a gente não sabe o nome. Não sei, né? Enfim, é ali. Era bilíngue. A gente fez as mesmas coisas, as crianças ficaram paralisadas, né? Aí, aí na época daqueles brinquedinhos... Ai, eu vou esquecer o nome. Oi! Aí eles responderam. Você lembra aqueles bonequinhos branquinhos, né? Que tinha que dizer oi! O quê? O Teletubbies? Isso, Teletubbies. Aí eu disse... Aí eles não responderam. Nós, agora o que a gente vai fazer? E eu me lembrei na hora. Oi! Ai! Né? Pra ver que a linguagem da periferia, ela tem uma diferente, né? É diferente, são outros sinais, né? E isso, para nós, era um instrumento... Para nós, como pessoas, posso dizer, né? Para o Guto também, mas para mim era um instrumento de consciência de quem eu era, mulher, negra, né? Eu nunca fui periférica, né? Eu sempre morei ali na Glória, no pé do morro ali da Maria Degolada, da Conceição. Sempre passou ônibus na frente da minha casa, era casa, não era, né? Então, essa consciência também isso também me deu essa consciência do lugar que eu tô e do lugar que eu podia falar, né? Mulher cis, né? Heterossexual, enfim. Mas a capoeira me colocou isso logo. Então, quando vinha aqueles debates de eu me descobri negra, eu ficava até, né? Como é que é isso, né? Se descobrir, bom, é isso, né? Tem várias histórias para contar. Mas a capoeira me colocou no chão, assim, muito cedo, né? E no embate racial também, muito cedo. Que quer dizer assim, não, tem uma linguagem aqui de cultura popular que ela é falsa, é fake news, né? Tem uma ideia... A cultura popular brasileira, que a capoeira, ela absorve muito isso, né? Os capoeiristas, assim, de uma maneira geral. E aí, amigo, era a capoeira Angola, né? E aí o radical veio. Aí veio o radical, veio o rasta, veio parar de comer carne, veio todas essas coisas, né? O não a Coca-Cola, rolou tudo isso. Que idade, Nina? Isso aí, a partir dos 16 anos, isso ficou radical ali com 19, 20 anos. Nossa! 19, 20 anos era hard ali. Eu me casei com o Guto, logo a gente virou rasta e isso também, ele, 19, 20. E, ele é um pouco mais velho do que eu, mas é isso aí. Eu conheci ele com 19. A gente ficou nessa... eu casei com 20, com ele tinha 23. A gente se casou... Muito louco, porque daí eu já conhecia, por exemplo, ele é lá, a família dele é lá de Osório, e eu conheci o Moçambique, assim, também cedo. Né? Eu fui para lá, para Osório, em 88, 89. Eu conheci o Moçambique. E aí a gente foi pro ritual, aí daqui a pouco a gente entrou na igreja, e aí um negócio... Não, né, velho? Igreja não. Sabe aquelas coisas de quebrar, assim? Não, igreja não. E aí a gente se casou, a gente não se casou na igreja. A gente se casou de branco, ele se casou de branco. Mas o Moçambique de Osório tem uma tradição muito ligada à Igreja Católica ali, né? Total! E aí, ali na igreja, a gente... como é que a gente vai falar agora pra família que a gente não vai casar na igreja? Né? Pra avó, que era a avó dele, que era totalmente ligada ali. Eles não eram moçambiqueiros, mas eles, como comunidade negra, eles tinham o hábito de, né? Então, ali a gente rachou com a igreja, por exemplo. Ali a gente entendeu, não, isso aqui é a estrutura do racismo. Um com fósforo e outro com galão de gasolina. Era explosivo. E junto com isso a gente conheceu, o Guto trabalhava na mesma empresa que o Baba Diba, era também 25 anos, o Baba Diba tinha. Nossa. A gente se conheceu tudo na mesma época. E aí a gente radicalizou, não, é tudo batuque, não tem mais essas imagens de santa aqui. Foi assim, foi tudo junto. Somos amigos, somos irmãs, nós somos compadre, enfim, né? Há 30 e tantos anos. É muita construção. E a gente foi junto, a gente era um trio, na verdade. Depois a gente formou esse trio. E aí eu reinsiro o batuque, porque assim,
Minha avó, por parte de pai, era mãe de santo da ilhota. E a minha mãe era filha de santo, inclusive, da minha avó. Só que ela morreu antes de eu nascer. E aí a minha mãe ficou filha de santo de outra casa, que era uma casa muito tradicional e detestava criança. Então eu não ia. Era tudo velho. Quando eu ia era para trabalhar, né? Porque quando é todo mundo velho, ai, tira essa criança daqui. E aí eu vou para casa do Babadiba, que tinha 25 anos, um monte de sobrinho, as crianças se enrolando. E aí eu me reorganizei, me reencontrei também na religião, né? Que daí subi o Morro da Cruz, que é lá na São José até hoje. Também foi um lugar que eu dei bastante aula também. Partenon. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que fica para todo educador e educadora é quando a gente reencontra os alunos depois de muito tempo. Nossa, isso já aconteceu. Pá, que choque. E assim, isso acontece comigo. Eu comecei a dar aula com 14, 15 anos, né? E muitos dos meus alunos eram 3, 4 anos mais novos que eu na época, né? E agora eu vejo os meus alunos que são maiores que eu me chamando de Sor, né? Sor. E aí eu acho que é o LeBron James me chamando de Sor, né? Eu um dia estava na escola da minha filha, porque a minha filha sempre fez aula de recurso. E aí eu acho que estava na época que eu ia entrar no mestrado, acho, estudando pra caramba, assim. Aí tô aqui estudando, chega o caminhão do Mensageiro da Caridade, assim, chegou 2 negão, enorme, umas portas. Sorami! Eu disse, meu Deus do céu! É muito legal. E aí eu olhei, e também aconteceu isso agora aqui no Palácio Piratini, que eu fui fazer uma apresentação, daqui a pouco eu vi uma mulher negra, linda, enorme, ela tá até nesses vídeos do Palácio Piratini, que ela reforma, ela é restauradora. E eu olhei e disse, conheço aquela cara. Daí ela disse o nome, eu me lembrei, a cara parece que reduziu assim, aquele lugar, pequenininho. Gente, criancinha, uma mulher linda que trabalha com restauro e construção civil. É muito legal, é muito legal. Quando a pessoa se lembra do teu nome e te agradece de alguma maneira. É muito legal. Eu acho que para ser educador da aula em periferia, obviamente a gente precisa pagar nossas contas, né? Mas se não tiver uma força de vontade para estar lá, É. Como é que foi isso na tua época? Tu era bem remunerada para trabalhar? Não, eu tenho uma formação tenebrosa, assim, né? Porque o meu pai era um cara que acreditava na educação e no curso técnico. Ele tinha essa história, assim. Inclusive, ele tinha uns projetos muito loucos de fazer isso nas escolas de samba. Ele dizia que olha o que o meu pai dizia. Polêmica. Ele dizia que se as escolas de samba não utilizassem durante o ano as suas quadras, elas iam perder os seus territórios. E tinha que botar curso técnico. Eu acho que ele não estava errado, não. Claro que não! Ele disse que a negrada tinha que estar dentro. Se era escola de samba, então tinha que ter formações. Nem que fosse também curso técnico. E ele falava de cenografia, falava de várias coisas. Ele já morreu já faz 8 anos, hein? Imagina quanto tempo faz que ele falava isso. Ele foi fundador da Associação de Entidades Carnavalescas. E da Praiana também. Como é que era o nome dele? Pedro Cunha, Pedrinho do Pandeiro, Pedrinho Cunha. Baita cara, bem visionário. Ele teve o Trevo de Ouro, que era a hora concurso do carnaval. Da família dele. Nascia lá no terreiro da minha avó. Mas... Então, ele tinha essa ideia. Então, e aí ele fez isso conosco. Eu sou a última de 4 filhas. Eu tenho a minha irmã mais velha é professora de matemática. A minha segunda irmã é cantora também, não se formou, mas estudou direitinho, que é a Joyce. Tenho minha terceira irmã, que hoje é um orgulho enorme na minha vida, porque ela é diretora da Secretaria de Obras do Estado, ela é engenheira civil. E aí elas todas fizeram os protásio, essas 2 do meio fizeram parobé, e eu também fiz parobé. Eu sou técnica mecânica, desenhista mecânica. Só que eu me formei em 93.
Eu ia para as empresas, os caras diziam assim, não tem essa vaga para mulher, a gente não tem banheiro para te receber. Os caras diziam assim, né? Varig, Taurus, era assim as empresas que eu ia buscar trabalho. Eu pouco trabalhei com mecânica. E aí eu comecei a desenhar em outras empresas, trabalhei na Rodia, trabalhei no polo petroquímico, trabalhei em várias outras empresas. E aí, depois que eu me casei com o Guto, aquilo não fazia mais sentido, porque cultura era o meu sentido, né? E aí, um dia, ele também largou o trabalho que ele trabalhava nessa empresa, ele e o Babadiba. O Babadiba ainda ficou mais um tempo. Ele largou e disse, eu vou dar aula de capoeira. E aí, a gente tinha uma outra época, descentralização da cultura, a gente tinha os centros comunitários em atividade, né? E aí a gente começou a fazer, foi ali que eu também aprendi a fazer projeto social, escrever, e a gente deu aula em muita associação comunitária, ganhando um dinheirinho, mas era assim, uma aula aqui, aí saía da Santa Teresa, descia para o Cruzeiro, do Cruzeiro ia lá para o Sabará, do Sabará a gente vinha para o Partenon o dia inteiro, a gente conseguiu comprar um carro e deu para viver um tempo, assim, deu para viver. É puxado, acabava o dia, ainda ia depois, ainda sempre tinha um espaço de treino, né? O grupo, né? O grupo. Mas é isso, a capoeira me deu todas essas coisas. Olha quantas coisas eu já falei, né? Que através da capoeira eu me formei, né? Gestora de projeto, escrever, tudo era por conta disso. E a educação popular, para Paulo Freire, lá pela Santa, tinha que acessar isso. O que é educação popular, né? E aí a gente até se tocava, mas esse cara aí também, né? Ele viveu em África, então a capoeira respondia, era muito fácil fazer conexão Paulo Freire com capoeira. Porque a circularidade, o negócio que a capoeira dá, né? Plano de aula? Não, sabe? Porque teve tiro ontem à noite, tá todo mundo ruim. Vocês sabem como é que é isso. Tu planeja o dia, mas às vezes o negócio é conversar, é dar uma amenizada no conflito, e isso é capoeira. Já aconteceu, por exemplo, assim, porque obviamente, né? A gente tem isso, né? Sempre estamos ligados no grupo, o que está acontecendo, porque a gente dá aula em zonas de guerra. Sim. Né? E eu já tive algumas experiências, assim, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto fora daqui. Sim. De o bicho pegar mesmo. E nessa hora, né? É. E às vezes a gente que não tem a formação pedagógica, né, da pedagogia, é que tem o suporte, porque a nossa formação ela é do popular, é desse lugar que entende que essas variáveis acontecem, de fato, real, né? Então, capoeira é isso, né? Tem aquela frase do Mestre Pastia, né? Capoeira jogou, saiu da roda, dobrou a esquina, deixa ele dobrar a esquina, entendeu? Vai saber o que tem nessa dobra da esquina, né? Vamos ficar todo mundo aqui. Quer dizer, o que isso quer dizer, né? Que tudo tem sentido, tem razão, e a gente tem que estar sempre coletivamente para resolver um negócio, né? Não vou eu sozinha atrás do cara que vai dobrar a esquina, quem sabe ele encontra o grupo dele contra a gente. Enfim, várias coisas, mas sempre assim, ficamos aqui para resolver o que aconteceu, né? Então, acho que a capoeira ensina muito. A gente tem que ter parcimônia, olhos abertos e uma outra forma de pensar o ensinamento, sabe? Porque eu tenho filhos, fico olhando, né? Aquela coisa jogada. Então tá, hoje a gente vai falar da biologia, né? Dos elementos. Aí a professora joga aquele monte de coisa e ela espera que as pessoas recebam aquilo, mas tipo a minha filha, né? Pô, tô com crise de ansiedade aqui, não sei o quê. E bora, minha filha, se tu não pegou a aula hoje, o teste é amanhã, e avalia ela pelo teste, entende? É muito difícil a educação formal, assim, para os dias de hoje. E nos dias de ontem era mais fácil? Não. Eu acho que agora... Por que a gente continua acreditando numa coisa que não dá certo?
A gente que... Pois é, agora... Eu faz horas que eu não acredito. Ai. Olha eu, herdeira de Pedrinho Cunha. Meu pai também dizia que não acredita. Meu pai foi veemente contra o Porto Seco, né? E ele nem olhava mais carnaval e política. Ele não votava. Meu pai pagava a multa depois do pleito eleitoral. Eu achava aquilo um absurdo. A última eleição, eu disse, pau, velho, tinha razão. Eu acho que eu devia pagar. Mas, enfim, eu faz horas que eu não acredito na escola. E depois que eu coloquei meus filhos, foi foda. Foi difícil. É difícil, tá? Eu ia com o paninho na cabeça. Ai, que coisa linda esse turbante. Tu pode colocar em mim? Não, amiga, não é assim. Ai, tu pode fazer uma oficina de turbantes de consciência negra? Não, amiga. O trabalho de consciência negra é teu. Sabe? A gente ainda tá nesse nível com as professoras. E tá muito difícil. Ai, eu não tenho nenhum material. Mentira. Qual é teu WhatsApp? Enchi as mulheres de link. Porque tem link, tem e-book, sabe? Então, assim, tá muito difícil. Então, eu acredito na educação que eu dou, tá ligado? Porque eu quero que meus filhos sejam centrados naquilo que eu tenho melhor para dar para eles, que é o legado africano, né? Que é o legado porque não tem herança, né? Não tem dinheiro, não tem, né? Não tem dívida também, mas não tem. Ó, já Não, Pedrinho não deixou dívida. Deixou umas coisas enroladas, assim, meio difícil de resolver. Mas dívida não tem. Tem esse legado, assim, que ele vem na minha cabeça e diz de novo, né? Né? Então, não adianta. Aí é religião, é tambor, é história. Meus filhos ainda têm outro legado, né? Porque eu fiz os filhos no Rio de Janeiro, eles são carioca. Então, eles ainda têm mais um negócio, porque eu também disse que eu fiz esse esforço, né? Eu fiz esse esforço, não. O tempo caminhou assim, né? Mas eles têm um legado preto também, carioca, assim, que é massa, assim. E que eu vejo que os outros primos não estão ligados nessa história, mas eles já têm essa ligação, assim, já têm a coisa de pensar o que é. Então, é isso. É tudo muito relativo, mas acho que já deu para sentir que eles se ligam no que eu tô querendo dizer, deixar para eles, né? Tocando nessa questão dos filhos, né? Eu vi que eu nem cheguei nesse assunto, a gente nem tocou nesse assunto, mas tu já trouxe isso, né? E uma coisa que eu queria saber, porque, enfim, também, né, sou recentemente pai, né? E como é... o que se faz, por exemplo, quando o filho ou filha traz uma situação de racismo que, ora, aconteceu dentro desse espaço escolar? O que faz para não passar a cara da pessoa no chapisco depois de ter insultado o filho? Porque é uma das coisas que eu fico mais pensando. Que aconteceu isso comigo na escola. Assim, minha mãe pegou uma professora minha pelo pescoço uma vez, né? Depois de uma fala racista dela, né? Dando a entender do porquê que eu não aprendia. E aí eu fico pensando muito nisso, nessas reações que se tem, e que se tem muito também, inclusive nas periferias, né? Dessas crianças chegarem à escola e a gente fala de bullying, a gente fala, né? E fala da ansiedade, fala da depressão, mas jamais coloca o racismo como um fator causador de todo esse adoecimento, né? Exato. Enquanto mãe, e aí, É difícil. É difícil. Vai perder, tu perde teu réu primário ou tu tenta fazer então, né? É bom dizer, né? Que uma das coisas que eu aprendi em ser da roda, em ser da capoeira e em ser do axé, né? É essa coisa. Sou uma mulher de Oxalá. Oxalá vai à guerra, né? Mas como é que o velho vai à guerra? Né? Então, eu nunca me ataquei em pescoço de prof, apesar de gostar, porque a minha resposta é sempre muito lenta, né? Eu nunca tô... Assim, a minha sensação, né?
Não é essa, né? Mas, para mim, eu nunca estou pronto o suficiente para dar a resposta no nível... Porque eu sempre quero ser muito melhor do que aquela provocação. Esse é o problema. Esse é o problema de Oxalá. Isso é um arquétipo de Oxalá, né? A gente quer ser sempre muito melhor. Porque é isso, é o criador, né? O criador cria a perfeição, né? Então, assim, vem um... Ai, que bom. Em maio. Ai, que primeira situação, né? Que eu já vi que era racismo, mas que ela não... Eu tô lendo o Moni Sodré agora, bem isso que ele disse, né? Tu sabe que é racismo como mãe, mas não tá colocado, e aí tu não sabe, não vai denunciar pra ela, porque ela vai dizer que isso, né? Ou pra outras pessoas. Só as pessoas negras entendem que é racismo. Em maio eu vou... Primeiro ano da minha filha, acho que cabe, né? Chamar a professora pra conversar, né? Pra saber como é que tá, sei lá, né? A gente sabe, tipo assim, eu sei que vai acontecer, mas enfim. Então, professora, eu quero conversar contigo. Ai, que bom que tu quer conversar comigo, porque eu não sei a voz da tua filha. Aí eu disse assim, tu não sabe a voz da minha filha? Ela não fala. Então, aí tu fica, tá bom, professora, então quando é que eu posso vir conversar contigo? Ah, sim. Ah, então, ela não fala, não, ela é muito tímida, né? Eu tenho uma pena dessas crianças. Daí é outro, já que tu tem pena da minha filha. É. Então, como é que tu vai, né? Alguns já perdi o réu primário aí, já. Já perdi. Eu disse, tá, então me diz por que tu tem pena da minha filha. É porque eu me lembro que era de manhã, eu me lembro que eu me acordava, né? Black, faz aqui, né? Bota um vestido e larga a filha lá, que também tá de black, também faz. Acho que até ela tinha umas dreadzinhas. Quando ela tinha 7 anos, eu fiz umas dreadzinhas na areta. Tá de dread de novo. Aí, tu tem pena do quê? Perguntei pra ela. Não, é porque eu disse, olha só, eu tô querendo entender do que tu tem pena. Tu tem que me dizer. Por que tu sente pena? Porque assim, tu dá aula porque tu tem pena dos teus alunos? Tu tem pena de todos os alunos? Né? Sim. E ali eu tentando me elaborar. E ela, ai, pois é, não sei por que eu falei isso. Eu sei por que tu falou isso. Mas eu não vou dizer. Quer que eu te diga? Eu não vou dizer. Eu vou dizer por que eu sei que tu diz. Né? E eu vou começar por cima, não por baixo. Eu sou socióloga, especialista em racismo e relações étnico-raciais. Eu sou artista, entendeu? Porque professor, ela só conseguiria me ouvir se eu largasse por cima. Porque se eu fosse no pescoço dela, ela ia dizer, viu, é por isso que eu sinto pena dessa criança, porque ela tu deve... Entende? Mas é muito difícil, cara. Tu sai chorando do lugar, tua filha olhando, porque não sabe por que tu tá daquele jeito, né? E eu me lembro de uma situação que a minha mãe ficou assim. Minha mãe era costureira, boa. E a gente sempre, como a gente morou ali na Glória, as mulheres de classe média por ali faziam costura com ela. Um dia, uma bem loira, bem bonita. Me lembro da Ana. Levava aquelas revistas, né? Manequim, né? Aí tinha lá uma reportagem de uma mulata do Sargentelli. Ela sabe, uma Sargentelli. Daí ela olhou, Nice, mas eu tô há horas pra te falar que a tua filha, linda, pode ser mulata de Sargentelli, né? Quando for adulta. A minha mãe... Sabe aquela... Epa! O quê? E eu adorei o elogio. Sim. Porque, né... É lindo, né? Uma negra linda, com aqueles negócios, aquele corpão, né? Era eu, claro, porque na manequim, a única negra que apareceu era a mulata Sargentelli. Ela não estava vestindo uma roupinha ali para modelagem. Ela estava numa propaganda da Sardinha 88. Nem 8, nem 80. A conta é 88. Era uma propaganda de sardinha. Eles eram o jingle. Era uma sardinha e a mulata ficava assim, rebolando. Era o único lugar que a negra aparecia na revista. E aí a mulher fez essa conexão comigo, que era bonitinha.
né? E a minha mãe disse não. E eu não entendi. Eu disse, por que não, né? Fiquei assim, olhando. Porque minha filha vai estudar, não vai ser mulata, não. E eu, cara, é verdade. Então, como é importante a gente também trazer para a criança esse outro lugar, né? Depois a minha filha chega um dia, esse doeu a Fu, que ela disse, eu sou invisível. Com 10 anos. Eu sou invisível. Né? Já fazia terapia. Aí eu fui para terapeuta. Pois é, a Arieta falou que é invisível. Aí a terapeuta ficou com cara de paisagem. Eu disse, mais uma que eu vou ter que dar um letramento racial aqui. Pois é, nós, mulheres negras, temos essa questão, né? Os meninos não olham para nós. Ou se olham com uma distinção de que somos negras, não somos as possíveis para namorar, nós somos outras coisas, né? Então, será que é isso? Eu disse, bom, esse assunto, então, a gente não vai discutir contigo, e tive que mudar de terapeuta, né? Mas é isso, eu caminho assim, né? Como eu sou uma mãe praticamente solo, né? O pai das crianças mora no Rio de Janeiro, que também é um homem com muita consciência racial, enfim, lá no Rio, nas escolinhas a gente também teve várias questões. Eu tomo a decisão ali, né? E aí eu denunciei a escola. Fiz uma denúncia anônima. Mas claro que a escola sabia quem denunciou a escola, né? Se a escola não sabia agora, em primeira mão você vai saber. Ela sabe! A escola sabe, tanto sabe que me chamou. Janine, tu nos denunciou. Não, eu disse, denunciei. Porque eu tô aqui, a minha filha tá aqui, meu filho tá aqui. Eu digo da lei de 1639. Eu já disse pra vocês, eu não sou professora de criança. Eu dou aula pra vocês. Querem fazer uma formação de professor? Me chamem, eu dou aula pra vocês, da lei. Mas se vocês não querem, eu denunciei. Né? Então, mas mesmo assim, aí é foda, assim, porque tu vê que é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que para afindar... eu falei várias coisas para responder a pergunta, né? Mas para afindar a história, assim, dessa relação, eu acho que teu filho tem que entender o que tu pensa também sobre isso e o teu posicionamento e o suporte que tu pode dar para ele, entendeu? Porque eles não me trazem mais isso. Não é mais um problema. Eu prevejo. E aí... Tá namorando? Legal, né, negãozinho? Aí eu já começo a chamar assim. Você tá me chamando de negãozinho? Não, porque todo mundo deve te chamar. Não deixo. Né? Então, cada um tem o seu jeito de se comunicar, mas eu acho que é importante estar sempre trazendo a nova fase, né? O que pode vir, porque tu já viveu isso, né? Eu já vivi isso. Eu já vivi essa ideia de ser invisível. Dos guris gostarem de ti porque tu é... Eu, né, sempre fui muito bem na escola, né? Eu entrei no Parobé com 13 anos, né? Eu era adiantada 1 ano, 2 anos. Então, eu via que os guris só falavam comigo para pegar cola. Não era um interesse. Eu era bonita pra caraca. Grande, 13 anos, já tinha esse tamanho, 1,70 m e poucos. Aí eu fui jogar basquete na Sujipa. Também ninguém me olhava lá, só jogando. Quando eu tava na quadra, mas fora da quadra, não era mais ninguém. Dentro do clube, né? E aí a gente vai aprendendo o que é esse mulher negra também, né? Para o imaginário dos homens, né? Eu que sou uma mulher heterossexual, né? Para o imaginário dos homens, né? O que é essa mulher negra, né? Então é isso, é esse subsídio que eu dou para meus filhos até hoje. Acho que nunca vou parar, porque tem muita coisa, né? O racismo é foda. Antes da gente continuar, a gente separou aqui um vídeo que eu particularmente achei muito lindo, né? Da Nina tocando com seu filho. Eu gostaria que a gente passasse esse vídeo agora. Ser negro não é ilegal, mas sim digno de apreço. Da Omé, Zimbábue, Senegal.
Coisa mais linda. A Malik. E o olho dele pra mim, né? Muito 10, cara. Isso foi uma... O Thiago de Luca é um educador musical. Acho que até foi a Gutia que me indicou, alguém me indicou para ele, e ele fez uma série de lives, desafios, isso era uma gincana virtual. E aí ele disse, Nina, eu queria que tu fizesse um negócio com tambor e tal, que é para criança. Daí eu já me lembrei dele, porque ele é isso aí, né? Eu falei o que a gente ia fazer e ele foi um negócio super simples, assim. E ele toca muito, né? E aí eu fiquei pensando, enquanto olhava ele, que eu disse, esse cara nunca tocou na escola, por exemplo. Nunca a escola chamou ele para tocar, né? Depois não quer que denuncie a escola também, exato. né? Sabe? Esse cara nunca fez isso. Nunca foi olhado e disse, cara, que loucura esse cara, né? Ele é teu fã, né? Tu sabe, né, John? Adora. E eu, assim, ó, além de eu ter assistido várias vezes esse vídeo, fiquei emocionado, chorei. Porque eu vejo ele te olhando da mesma maneira que eu olho pra minha mãe. Com uma admiração, Nossa. o olhar dele é uma coisa assim, sabe? E Ele é meu holding, eu tenho chamado ele pra fazer quando a gente trabalha assim mais, com mais aí não, é holding, né? Grande, né? Já tá com enorme e é meu holding, assim, porque a gente também tem que perceber as fugas dos filhos, sabe? Eu acho que a gente, como mais velho, ele é meio mais velho, né? Ele é mais velho do que eu, mas enfim. Isso é um papo mais filosófico, mas enfim. E a gente, como mais velho, né, que já viveu mais tempo da vida, então, que nem eu disse, agora ele tá em outro lugar, né? Quer curtir, aí tem um monte de amigo que não se quer, futebol. Não que eu não gosto de futebol, mas acho que não é a parada dele. Ele é artista, ele gosta de câmera, olha ele olhando pra câmera. Ele gosta, ele já fez filme, já fez clipe, né? Ele já fez várias coisas, então a história dele é artística, até porque ele pegou tudo meu e do pai dele. E aí eu tenho chamado ele para trabalhar comigo, porque eu sei que ele vai saber que ali ele pode voar o mundo, mas ele vai saber. Meus pais não fizeram isso diretamente comigo, então eu demorei a voltar. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro, passar 10 anos fora para entender que o melhor que eu tinha estava dentro da Pedro Boticário 226, com os meus pais. Foda, né? Eu fui, mas não fiquei tanto tempo no Rio assim. Mas foi exatamente esse processo também, de ter que estar longe para entender, né? É foda. É difícil. Porque meu pai, quando eu quis aprender pandeiro, eu tenho uma história que eu tenho contado muito, porque eu acho que eu tenho que me livrar dela, assim, no sentido. Quando eu ia fazer 15 anos, eu era a última filha do meu pai. Ele queria fazer uma mega de uma festa de 15 anos. Imagina, isso em 15 anos, 87, tá? Então, não era festa, era matar porco. É um baile mesmo. Matar porco. Nem sei se ele não pensou em fazer lá no Portidão, que a gente morava perto aqui, Portidão, quando era na Glória, que agora é um shopping. Fazendo Portidão com cadete da escola, sabe? Era assim, a negrada era xarope, né? Mata o porco e tal. Invocado. E ele era social, né? Meu pai andava no centro com ele, era foda, assim, né? Fazia um trajeto, tinha que parar 1000 vezes para cumprimentar as pessoas. Ele era muito popular. E aí eu senti que o negócio tava se mobilizando, né? E eu disse, eu acho que em vez de gastar o dinheiro com uma bateria, eu vou dizer para ele, vou ver quanto é. Fui num brechó, vi quanto era uma bateria. Um instrumento de bateria. E disse, pai, tu tá aí se mobilizando com uma grana para fazer uns 15 anos, quem sabe tu me dá um presentão? Ele, presentão? Que presentão? Uma bateria. O quê? Uma bateria? Onde é que tu vai botar essa bateria? Nós tínhamos uma casinha que era pequenininha, assim, de madeira, mas tinha um porão, que a gente botava tudo naquele porão, né? Bota aqui no porão. Mas o que tu vai... Não, o lugar não interessa, mas o que tu vai fazer com bateria? Tocar? Bem coisa de criança, né? Tu tá louca? Tu vai aprender a tocar bateria pra quê? Pra tocar na noite?
Pra tocar na noite? A primeira opção que tava na tua cabeça era tocar na noite. Não, não. Aí, sabe o que acontece na noite? Tu sabe? Não sabe, né? Drogas, prostituição. Sim, o medo, né, de uma filha mulher. Drogas, prostituição. Isso a minha mãe dizia, né? Que iam distribuir drogas se fez isso na rua. Isso. E é mentira, tá, gente? Não distribui não, tu tem que pagar. Mas ele disse, e eu fiquei aqui. E claro que ele fez a festa de 15 anos, e um dia eu vou fazer a foto. Eu comprei uma camisa e uma calça social pra festa. Eu não usei vestido nos meus 15 anos. Nossa. Então, os 19 anos ali, que já tava meio... Cara, eu só fui me tocar disso há pouco tempo, quando eu fui olhar essa foto, eu dançando com a minha mãe, de camisa e calça social. Sim. Saca? E isso eu tive que trazer em terapia. Eu disse pra ele, tive a oportunidade. E ele olhando pra mim, eu te disse isso. Claro, né? A vida mandou outras coisas. Bonitinho. Eu te disse isso. Ah, eu tava louco. Tava dormindo. Não sei, né? Não sei. Mas, enfim. Entendo hoje a proteção. Entendo o amor. Mas ele sabia que eu cantava pra caramba. Ele sabia que eu podia, se eu ganhasse aquela bateria, eu ia sair tocando a full. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar também. Essa voz que tu tem, eu não acho em poucas pessoas, assim. Porque a nítida impressão que eu tenho é que tu já tem um drive natural na tua voz, assim. Como se tu cantasse e já tivesse um... E é natural, assim, sabe? Eu não consigo, né, classificar, assim, sabe? Algumas cantoras eu sei que tem isso, assim, né? Tipo, a Elza, por exemplo, tinha isso naturalmente, assim. E eu vejo que eu consigo encontrar isso em algumas cantoras. E isso é desde sempre? Não, tem uma história. Eu canto desde pequena. Eu até tava olhando The Voice. Eu dizia, cantava muito mais. A guriazinha cantou, sei lá, cantou uma música da Elisa. Eu disse, isso aí eu mandava ver com 9 anos, né? Mandava ver, eu cantava Alcione. Cajueiro velho, vergado sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final. Eu que te vi, florido e viçosa, adorava. Mas pequena cantava aquilo. Né? Um drama, né? Um drama. Só que, enfim, a capoeira, aula para criança. E eu tive uma experiência que eu não posso deixar sem de falar, que foi o Coral do Secune. Eu cantei 10 anos do Coral do Secune. Tu lembra, né, John? Tu chegou Tava a ver. aqui, eu tava... Mas já sem mim, né? Sim, já sem... já não porque tava mais. eu entrei no início do coral, no segundo ano do coral, não me lembro que ano foi isso, e fiquei 10 anos, e saí em 2001 do coral. Então, 91, cantei de 91 a 2001 no Coral do Secune. Ali aprendi, né? Fono, o que é fono, rarará. Só que nesse tempo, teve uma época que o coral fez uma turnê, fez 10 shows, e eu dava aula. 4, 5, 6, às vezes, aula de capoeira no dia. Né? Xô, meu canário. Isso, né? Pra criança, tu puxa lá em cima. Meu canário é cantador. Né? Pras crianças, né? De uma hora que tu tá no beat. E aí eu tive fiquei afônica, né? Fiquei com um rouquidão, uns 3 meses. Aí fui olhar, fui na fono e adquiri um calo vocal. Né? E aí eu disse, vou gravar um disco. Daí, o que faz? Calo vocal. Aí fiz fono, o calo reduziu, mas não saiu e tal. E aí eu disse, Aí fui encaminhada para cirurgia. Aí o médico falou, olha só, tu pode fazer a cirurgia, tu vai fazer a cirurgia. Eu tinha cirurgia e tal, tira ali, mas é o seguinte. Daí eu disse, mas volta a minha voz normal, 50% de chance. Ele falou. É. Sabe a Vera Fischer? Vera Fischer não era rouca assim, ela fez essa cirurgia. Bem assim, médico. E eu, mas já estava marcado. E aí eu gravei um disco com 4 músicas. Eu tenho lá um CDzinho. Tem capa e tudo. Bem bonitinho. Peguei uma grana, sei lá da onde, que aquele tempo era difícil, era um negócio brabo. Eu acho que isso é 2000, 99, 2000. Era 2001, porque eu me lembro que foi durante o Fórum Social Mundial primeiro. Olha só que loucura, né? Aí, gravei.
E fui pra cirurgia. Aí me acordei da cirurgia, a enfermeira disse assim, o teu esposo quer falar contigo, era o Guto, né? Eu disse, o que esse maluco sabe que eu tenho que ficar muda 7 dias, né? Ela disse, eu vou ligar pra ele, porque ele disse que precisa falar contigo. Eu disse, só vou ouvir, né? Eu não sei, só pensando, né? Ô, Nina, pode falar que o médico não fez a cirurgia. Eu sentindo dor, né? Não fez? Aí eu já saí falando, não fez? Não fez, cara. Depois tu vai sair daí, tu vai embora pra casa e tu pode falar, minimamente, porque tu tá, né? Porque eles mexeram. Eu adoro. Aí eu cheguei no médico, eu vou te dizer, gente, o meu equipamento não era articulado e tu tem uma boca pequena e uma língua muito grande. E o aparelho não chegou lá. O calo e não fiz, e eu disse, graças a Deus. Eu falei, então agora vamos viver com o calo. Eu tenho um calo vocal, então o drive. E uma aí boca pequena e uma língua muito grande. Se isso não é um partido alto, eu não sei o que é. E aí eu aprendi. Se tu não fizer esse partido alto, já tem aqui, E aí eu comecei a ouvir Nana Caymmi, e aí eu comecei a ouvir mulheres que poderiam me dar. E comecei a ouvir Elza com outra atenção. Minha mãe adorava Elza Soares, mas a minha mãe era agudíssima, tinha uma voz linda, límpida, lá em cima, como uma das minhas irmãs tem, né? Então eu comecei a entender que eu não era soprano, né? E aí eu fui desenvolvendo, assim, né? E fiquei um tempo sem cantar. Eu acho que esse tempo sem cantar me deu um salto, sabe? É muito doido isso, mas a reclusão, sabe? A coisa de... Não é essa minha, não vou cantar. Mentira, né? Mas é isso. E aí eu uso, tenho aprendido, A Pamela um dia, lá na gravação do Zé Ladeira, ela disse, tu usa tudo, né? Bah. E aí daí eu comecei a observar. É verdade, eu uso tudo. Ela tem muitas vozes, a Nina. É uma coisa assim, ó. Tanto que esses dias eu falei pra ela, Sora, porque assim, além de cantar, tipo, de tudo, não sei quantas Ninas tu tem aí dentro, né? E nas mãos também, tipo, você tem muitas mãos, assim, a mulher polvo, né? Eu disse, Sora, tu precisa ter um álbum só teu viajando nesses 1000 sons que saem de dentro de ti. E eu tô pirada nessa ideia, assim. Tô muito pancada nessa ideia. Tô muito pirada nessa ideia. Tô estudando a full. Pra fazer de uma forma mais consciente, que às vezes as coisas não são conscientes. É a necessidade. Porque daí volta o popular, né? Vamos olhar. O que eu preciso aqui? Eu preciso de volume, eu preciso de agudo, né? No ambiente aqui. O que eu preciso? Isso eu tenho. Teus improvisos, pra mim, parece que tu, sei lá, já fez aquilo ali, tá só vivenciando de novo. Pra mim isso é rua. Pra mim isso é rua. Eu tenho essa sensação, sabe? Da vendedora do calcinha, sabe? Um negócio assim que tu... CD, né? DVD. Oi! Né? Essa cor com a voz, né? Como é que eu chego naquele cara que tá passando lá, sabe? Isso é muito rua mesmo, né? É rua. E isso é capoeira. Isso é capoeira, me deu. Tu tem que chamar a atenção de quem tá passando a 50, isso. 60 metros. Né? Sabe que eu percebi que eu tinha um poder com a minha voz com a Vera Lopes, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu tô antecipando porque eu vi... Não, mas o link é ótimo. Porque eu já ia falar do Caixa Preta. Isso. Como é que entrou o Caixa Preta na tua vida também? Então, um dia eu cantei, se não me engano foi na PUC, não sei se não foi Fórum, né? Porque o Fórum Social Mundial foi um acontecimento na vida da gente como movimento negro. A gente era muito isolado aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco o mundo tava aqui, sabe? E aí nós, que era da cultura preta, assim, foi uma esbaldação, né? Eu com uns dreads enormes, que coisa bem boa. E aí o coral, acho que cantou na PUC. E aí, na saída do coral, a Vera me abordou. Quando ela me disse oi, eu já fiquei aqui, ó. Né? Porque eu já sabia a Vera Lopes naquele tempo, já era a Vera Lopes, né? Eu tô com um trabalho com poesia negra. Poesia negra. Né? Conheci o CUT, assim, rapidamente. E quero fazer contigo. Eu quero dizer uns poemas e eu quero que tu toque e tal, né? É uma visão da mulher, né?
E eu fiz isso com ela 2 anos e pouco. Ela começou esse trabalho que ela faz até hoje com música e poesia comigo. E era um trabalho muito lindo. A gente ia para casa do Oliveira, lia um monte de livro de poesia, e aí ele também tinha discos. Gente, isso é uma dádiva, é um privilégio da vida. Presente, É ter um Oliveira e a presente, Vera. né? E conversando, ele, olha, Vera, esse poema eu acho legal. E aí ela dizia o poema e eu pensava uma música, ou ela mesma pensava, ou ele mesmo pensava, e aí eu me lembro, na primeira vez a gente juntou os livros. Tá, então vamos embora. Ele, não, marquem todas as letras que meus livros não saem, meus discos não saem daqui. Eu faço os cópias para vocês. O tempo das coisas, né? Porque daí tinha que fazer a cópia, tinha que pegar lá na casa da Oliveira, enfim. E aí um dia a Vera disse, a gente precisa de uma direção cênica, né? Porque era nós duas, daqui a pouco eu já dizia umas palavras do poema, né? E ela assim, tu precisa de uma direção, já fez teatro? Eu nunca fiz teatro, nada. E aí ela chamou o Gessé. E aí a gente estava ensaiando lá na minha casa. Gessé Oliveira. Gessé Oliveira, querido amigo. Aí o Gessé tava, não, diz aqui. Ai, Vera, eu tenho um sonho de fazer uma companhia de teatro negro. Né? Oi? Né? Vamos fazer Caixa Preta. Se jogar Caixa Preta, assim. Claro, eles já tinham esse plano, já... Aí falaram do Teia, eu não sabia nada de teatro, né? Que o teatro tem toda uma história, uma simbologia pessoal deles, né? Dele, né? E aí tá, daí ele fez um projeto, foi um ProArte, o texto ele já tinha, era o Transegum, do CUT. Aí o Transegum tinha umas cenas de capoeira. E aí ele me chamou para a companhia para eu fazer a corporalidade da capoeira com a galera, né? Pra gente fazer. Só que naquela tática de improvisação de cena, eu fui fazendo, porque curtia a FU, né? E aí ele disse, agora tem que decidir teu papel. Não precisa papel. Aí eu contracenei, tinha uma cena com o Marcelo. O Marcelo de Paula? De Paula, ele era o meu filho, eu fazia a mãe dele, ele tinha uns cabelos enormes, e aí eu tinha dread também. E a minha cena era dizer que eu detestava o cabelo, né? Eu disse, gente, isso é fazer um exercício de ator mesmo, né? Eu prendia todas as minhas dreads, ficava com uma cara de senhorinha, e eu dizia que eu detestava aqueles cabelos. E aí, é muito interessante estar falando disso agora, porque o UTA, né, o Usina do Trabalho do Ator, estou trabalhando com eles, e a gente vai estrear agora em agosto uma peça de teatro de rua, né? Depois de tantos anos, nem sei que ano foi o Transegum, não me lembro mais, mas foi o único trabalho de teatro que eu fiz. Depois o Hamlet eu já estava... Eu vi Hamlet grávida da Areta, foi então 2005, eu já estava no Rio, né? Eu comecei a ler Hamlet lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro, mas logo parti, eu fui em 2003 para o Rio. E agora o UTA me convidou e a gente vai fazer também uma peça do Hermes, do dramaturgo aqui do Instituto de Artes aqui da URGS, né? Amigo deles, que deixou esse legado, assim, algumas narrativas. Mas o Caixa Preta... Eu tenho também o privilégio de ter estado em princípios de vários grupos negros aqui da capital. O Caixa Preta, eu realmente fundei e eu tenho muito orgulho, assim, muito orgulho. Já chegando... né? A gente indo se encaminhando, né, pro fim do nosso papo, e que é isso, né? Depois que a gente engata a primeira e a segunda, só aí no Caixa Preta eu teria várias questões, porque eu sou muito fã do trabalho do Caixa Preta, tanto do Hamlet sincrético quanto do Transegum, enfim, sou muito fã do CUT da Vera, do Marcelo, enfim, Gessé. Mas tu teve esse privilégio de ter participado de várias formações de grupos artísticos negros na cidade de Porto Alegre, enfim, arredores, né? E eu queria que tu falasse um pouco dessa influência, principalmente das religiões de matriz africana, na tua arte, e já falasse um pouco dos teus trabalhos artísticos que tu tá envolvida agora, que tu vem desenvolvendo. Então, eu sou de um tempo...
esse tempo que eu fui jovem da cultura, ele ainda guardava várias feridas, né? As feridas políticas, né? Eu nasci em 72, então a gente ainda... Eu lidava com pessoas mais velhas que viveram ditadura, viveram, né? Se forjaram numa ideia marxista, né, de esquerda, né? Então, o movimento negro unificado, as pessoas do movimento negro unificado, as pessoas que construíram um pouco antes o movimento, eles tinham uma ideia muito marxista da cultura, né, e da política de esquerda. Religião não era uma pauta, sabe? Mesmo que a gente estivesse falando de gente negra. Então, tambor não era uma questão. Não era. Então, quando eu falo isso, é importante, porque quando a gente radicaliza, né? Lá no início eu falei, radicaliza na ideia de que, pô, eu tô aqui na reunião do MNU falando sobre... A gente já falava da morte da população negra, mas quando eu vou lá no terreiro, no meu pé do chão, as gurias estão lá, tudo grávida. Ninguém tá falando sobre isso, sabe? Isso não é uma questão. Lá é urgência, é comida, né? É 13 de maio. Era a festa do 13 de maio. Né? Era a festa da Lei Áurea. Não tinha essa relação. E é por isso que a gente criou aquela festa que vocês já tiveram por lá, que é o Rigongo, no maio. Então, assim, então tá. Não vamos comemorar a Lei Áurea, mas vamos trazer para cá, para esse lugar, pessoas para dizerem isso, porque não dá para a gente ficar fazendo debate do racismo no centro. O debate tem que ser na periferia, porque não dá para a gente ficar fazendo debate do racismo no centro. Falando, a gente fez 25 anos, né? O Rigongo fez 25 anos. Há 25 anos a gente faz esse processo, né? Macerando essa erva, né? Então, nesse processo, a gente vai juntando esses lugares. Então, quando hoje as pessoas falam epistemologias do terreiro, né? Academicizando, porra, cara, o negócio é pé no chão. Tu consegue chegar no terreiro, lá na vila, cheio de cachorro salento, criança arranhento, tirar teu tênis, pisar no terreiro? Não é isso, João? Uhum. Depenar no né? 0 grau. No 0 grau, essas coisas, assim. Porque, assim, se não for isso, tá? Pedagogia da encruzilhada, sabe? Não é aí. Não é aí o lugar. Né? Então, então, a gente fez esse esforço de estar pensando crítica negra a partir do lugar negro, não de outro lugar. Então, a gente vai construindo, claro, né? Vai construindo espaços, né? Eu falei que eu vim nesse prédio aqui há muitos anos atrás, a gente fez um evento de capoeira num prédio abandonado, que a gente sabia, a Rua da Ladeira. Meu pai vivia falando da Rua da Ladeira, né? Porque sai dali, né, o palácio. Isso aqui é uma região, né? Que era uma região negra. E aí, a gente ocupou esse prédio um dia para fazer... Ocupamos mesmo, o prédio era meio esquisito. Tinha alguém que tinha uma chave, assim, um negócio. A gente fez um evento aqui e a gente disse, que loucura, né? Vamos ter que ocupar esse prédio. Bom, foi só a gente fazer esse evento cheio de gente que, né, depois, graças a Deus, é um espaço de trabalhadores e trabalhadoras. Mas bem que podia ser um lugar, né? A gente podia ter um prédio pra gente. Bem que podia ser um centro de cultura negra aqui, né? E a gente ter essas possibilidades de som, de luz, de imagem, enfim, de estrutura. Então, não se falava de religião. E a gente começou... Eu me forjei nisso. Me forjei falando de religiosidade política. Não é à toa que eu estou fazendo uma tese sobre isso, né? Estou fazendo meu doutorado, tem a ver com essa trajetória, com isso, em pensar que a gente produz dentro do terreiro uma filosofia política desde sempre, não precisa essa relação com a academia para se tornar legítima. E o movimento que a gente faz é constantemente construir grupos, construir vida, né? Construir possibilidade de fala. Então, grupos que me forjaram, né? Vamos lá, vamos começar lá de trás, né?
Afro-Sul, eu dancei no Afro-Sul, né? Tinha 11, 12 anos eu dancei no Afro-Sul, as escolas de samba, os terreiros, né? Aí a capoeira. E aí eu entro na política de movimento negro, ainda não em partido, trabalhei no partido também. Mas aí a gente consegue... Aí eu fundo Africanamente, né? Que hoje está fazendo, acho que tem 24 anos, um pouquinho menos do que o Rui Bongo, 24 anos. Eu fundo Africanamente, eu fui uma das primeiras cantoras do coral do Secune, enfim. E aí a gente vai nesse contínuo, né? Vai o Caixa Preta, aí eu vou para o Rio de Janeiro, faço uma carreira solo, tipo assim, né? Penso mais na minha vida, vou estudar, estudei música lá, estudei produção cultural, tive 2 filhos, aprendi muito, né? Aprendi muito como é ser maioria negra e não ter força do mesmo jeito, né? Que é isso? E eles diziam, ai, gaúcha, lá é muito racista, né? Eu disse, ô, amigo, vocês aqui são a maioria, vocês levam pau todo dia, velho. E lá é que é racista. Mas, enfim, é muito importante a gente criar essas mentes, né? Aí, quando eu volto, formo o Afroentes, né? Afroentes é um grande lugar de narrativa, né? De denúncia, de estética. Eu ando pensando muito sobre isso, né? Sobre como a gente se... E também a necessidade de não estar fazendo música só para os pretos, né? E sair dessa bolha da música de negro para negro que Porto Alegre, Rio Grande do Sul tem, né? Fazer uma coisa, né? A gente falou disso sobre outro dia. Então, e eu fundei também, né? É importante falar, é um lugar que eu nunca tinha passado, que era... Eu passei com a Vera Lopes, mas não entrei, que é o lugar das mulheres negras, né? E aí eu fundei o coletivo A Tino Quer, sobre o pensamento de mulheres negras, que é um coletivo de mulheres negras que leem mulheres negras e que levam para os seus trabalhos acadêmicos, mais políticos, profissionais e de vida, o que as mulheres negras estão escrevendo e construindo, né? Também é um lugar que é um lugar que eu estou agora como coordenadora, enfim. E gosto muito de estar lá. E sempre buscando, né, voltando para o terreiro, né? O terreiro, ele é o... Sabe aquele buraquinho na terra que fica vertendo água, assim? É ali, o terreiro é isso, né? Tu vai ali, dá uma chupada de água, aquela água fresca, sempre nova. Terreiro é isso. O terreiro, para mim, ele é um lugar onde eu sempre consigo achar, tem que estar disposto, tem que estar aberto, tem que estar a fim de desconstruir várias coisas de si, mas eu, assim, procurando desse jeito, se acha, né? Energia, força, respostas para estar formando novos grupos. E não é ruim. Tá toda hora formando novo. Não, é porque a gente tem um espaço tão antinegro nesse mundo que quantos mais espaços negros tiver, melhor, mais possível vai ser a nossa vida como negras e como negros nesse mundo, né? Acho que é isso. Eu respondi tua pergunta. Tu respondeu e foi muito além, né? Assim, ó, antes da gente encerrar, eu queria saber, Sora, tá satisfeita? Tá feliz? Tá bem? Tchê, eu, assim, ó, conviver com a Nina, eu acho incrível, assim. Tu é uma pessoa que sabe que eu te inspira. Amo, né? Tu sabe que eu te amo. Tu inspira, Sora, tu inspira. Que bom, e tu que bom. faz a fé da gente ficar cada vez mais grandiosa. Eu acho que fé é um negócio legal, assim, da gente pensar. Eu tenho, né? A gente viveu algumas situações em que eu dei algumas respostas, né? Tô falando diretamente para ti porque foi, né? Algumas de que a gente que acredita numa ancestralidade negra, a gente tem que olhar para isso, que ela existe, né? Então, eu também tive a minha casa incendiada também e a Thay também teve. E aí eu me lembro que a gente trocou umas ideias em relação a isso, né? De que fogo é Xangô, né? E que tudo que queima renasce,
né? Sim. Até o lírio nasceu do meio das chamas, das cinzas, veio uma flor. Não é isso? Então, eu trago a minha fé, a nossa fé, dessa forma, sem estereótipos, né? Mas é filosófico, é orgânico, como diz o Nego Bispo. É nosso. Sensorial. É sensorial, é tudo, é cosmoperceptivo, né? Então, que bom, né? Que essa caminhada, quero falar isso, né? Porque eu tenho tido a oportunidade de falar da minha caminhada. Será que eu vou morrer? Vou. Mas não, eu espero que não seja agora. Bom, mas se não vou ter o esforço que eu tô tendo do meu pai de recobrar a história que ele viveu e que ele deixou para mim, né? Porque já tem espaços como esse regravado da minha história. Mas eu tenho certeza que a minha caminhada, apesar de estar falando de mim, ela é isso, ela é inspiradora, ela é para organizar, porque a gente ainda está perdido, a gente ainda está desconectado, né, da nossa história. Então, que seja isso para inspirar mesmo, através dessa ideia da ancestralidade, dessa ideia da nossa espiritualidade, dessa ideia de quem desceu essa rua. Em que momento? Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Né? Meu pai falava muito dessa rua da Ladeira. Tanto que eu perguntei, na Rua da Ladeira, nem sei o nome, né? É o quê? Essa rua aqui é General Vitorino? General Câmara, exatamente. Que General Câmara? Que coisa! Que general, que coisa! Vai ficar General como a Rua da Ladeira. Ladeira agora. Que general, que coisa, né? General de quem, né, Buana? Gente, eu tô muito maravilhado. Acho que é um momento muito especial. E acho que tu contar cada vez mais a tua história e cada vez mais lugares querendo te ouvir, para mim é um sintoma muito evidente de que a gente está um passo cada vez mais para se organizar, talvez. Essa dispersão, né? A gente consiga organizar através dessas histórias, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro programa do Engoma, a Roda do Encontro. Eu estou muito feliz. E quem está assistindo esse programa, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Esse projeto terão outros episódios que vão estar acontecendo, então tem que ficar ligado para estar acompanhando. Dá um salve aqui, se puder ligar a câmera para mostrar quem está nos bastidores ali. Um salve para o meu parceiro Josemar Afrovulto, que está ali na contenção. Pro Janove, também produtor audiovisual, dando aquele salve aí. Nego 9, é tudo nosso. O Diego, que tá ali também, na técnica. E o Caio também, responsável. Agradecer demais aqui o pessoal do Sindicato dos Bancários, que tá apoiando essa iniciativa. Agradecer também a AFASO, né, entidade onde a gente está realizando esse projeto lá na Bom Jesus. E dizer, gente, acompanha, tem muita coisa massa que vai acontecer por aqui. E mais uma vez, muito axé, muito obrigado, Nina. Axé. Sora. Hoje uma de mo, hoje uma de rio. Hoje uma de mo, morireu. Ei, adava, ti foloque, loque. Wa baba miúdo, hoje uma de mo. Morirei. Axé. Axé! Engoma, Roda do Encontro. Até a próxima. Essa aí tu acabou. Engoma. A Roda do Encontro.